Bem-vindo, futuro militar, bem-vinda, futura militar. Eu sou Ives Urquiza, do canal Física Total, e é um prazer recebê-los aqui em mais esse projeto do canal. Junto com o grupo SpaceX Brasil, vamos disponibilizar uma série de vídeos para atender uma necessidade que o Wilson, que é um dos administradores do grupo, falou, que vocês precisam de muitas questões resolvidas e que não têm encontrado com facilidade na internet. O Wilson bateu um papo e me mandou um material muito bem feito, um material em que você tem as questões organizadas por conteúdo e tem um mapa daquilo que mais foi cobrado nos últimos exames. E é baseado nesse material que foi enviado pelo Wilson que eu vou preparar esses vídeos, e a ideia é deixar você ainda mais preparado nos principais conteúdos que são cobrados na prova. Convido você, se ainda não está inscrito ou inscrita no canal, a se inscrever. Porque além dessa série de vídeos específicas para o concurso de vocês, você vai encontrar muito material de estudo aqui no canal. Todos os dias lançamos vídeos aqui. Temos uma série de vídeos chamada 300 de Física, em que todos os conteúdos do ensino médio serão abordados. Um vídeo por dia, todos os dias até o final do ano. Fora outros vídeos que são lançados para o Enem e vestibulares específicos. Aproveite agora, dá um cliquezinho aí, inscreva-se, é jogo rápido e toda vez que um novo vídeo for postado, você vai ser comunicado ou comunicada, ok? A aula de hoje é para trabalharmos trabalho, potência e rendimento, um conteúdo que, segundo a tabela que foi me passado, é dos mais cobrados nos exames. Acompanhe aqui. A gente vai começar, fera, lembrando a você que o trabalho pode ser realizado por uma força e só por uma força. Não existe o trabalho de uma pessoa, não existe o trabalho de um corpo. Existe o trabalho da força aplicada por essa pessoa ou do trabalho da força aplicada por esse corpo. Primeira coisa que você deve lembrar, trabalho é sempre de uma força. E a gente pode determinar esse trabalho de duas maneiras. Veja aí, a gente vai trabalhar aqui com as duas possibilidades. O trabalho da força quando a força é constante e o trabalho da força quando a força é variável. Trabalho que é uma grandeza escalar, quando a força, que é uma grandeza vetorial, for constante, é obtido pelo produto do módulo da força vezes o módulo do deslocamento vetorial, atenção fera, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Muita atenção, fera. Módulo da força vezes módulo do deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Quando este ângulo estiver compreendido no intervalo que vai de 0 grau até 90, podendo ser 0, não podendo ser 90, o trabalho da força é positivo e dizemos que esse trabalho é um trabalho motor. Quando o ângulo é exatamente igual a 90 graus, cosseno de 90 graus é igual a zero, e quando eu multiplico zero por qualquer coisa, o resultado é zero. Nesse caso, o trabalho da força é igual a zero e dizemos que o trabalho é um trabalho nulo. Para ângulos maiores que 90 graus e que vão até 180 graus, o trabalho é negativo e é chamado por isso de trabalho resistente. O trabalho resistente, ele contraria, ele se opõe à velocidade, ao movimento que o corpo tem, enquanto que o trabalho motor, ele é favorável, ele ajuda esse movimento a acontecer. Muita atenção, fera, pois quando a força for variável, eu vou precisar do apoio, do suporte de um gráfico. Aqui, muita atenção, da força, aqui o módulo dela, em função da posição ocupada pelo corpo. Quando eu pego as diversas posições e tenho deslocamento, qualquer que seja o gráfico que eu obtenha aqui, a área deste gráfico, atenção fera, a área desse gráfico é numericamente igual ao trabalho. Neste caso, como a área está no semi-eixo positivo, eu teria o trabalho da força como um trabalho motor. Se o trabalho for na parte de baixo do gráfico, no semi-eixo negativo, então eu teria um trabalho resistente. Mas lembre-se, se a força é variável com a posição, define-se
que o trabalho corresponde à área sob o gráfico, abaixo do gráfico até o eixo do espaço, ou acima da linha do gráfico até o eixo do espaço. Quando essa área está no semi-eixo positivo, na parte de cima, o trabalho é positivo. Quando na parte de baixo, o trabalho é negativo. Lembrando que os trabalhos positivos são chamados motores e os negativos são chamados de resistentes. Alguns trabalhos são mais cobrados que outros. Um deles, por exemplo, aqui embaixo, eu posso colocar o trabalho da força de atração gravitacional, ou trabalho da força-peso, que a gente encontra multiplicando o valor da massa pela aceleração da gravidade, que é a própria força-peso, vezes, atenção agora, fera, a variação de posição, só que é a posição vertical, a variação de altura. Atenção, pois a força-peso puxa para o centro da Terra. Em geral, o centro da Terra está abaixo no desenho. Considerando que o centro da Terra está abaixo, será positivo todo o deslocamento que aponta para baixo. Será negativo todo o deslocamento que aponte para cima, se eu colocar a orientação da trajetória para baixo. Neste caso, o trabalho da força-peso será positiva quando está descendo, e o trabalho da força será negativo quando está subindo. Muita atenção também, porque o trabalho da força-peso não depende da trajetória, depende apenas da variação da altura. De novo, futuro militar. O trabalho da força-peso depende da variação da altura, mas independe da trajetória. Outra força que é muito importante que você conheça é a força elástica. Essa que depende da deformação da mola e tem seu trabalho encontrado a partir da área do gráfico. O trabalho da força elástica pode ser encontrado enquanto a mola se deforma pela expressão constante elástica, que multiplica o quadrado da deformação da mola sobre 2. Muita atenção, fera! Aqui o x corresponde à deformação da mola, então essa expressão é válida enquanto a mola está sendo deformada. E para encerrar, entre os trabalhos especiais que valem a pena a gente conhecer, vou escrever de vermelho para destacar, que é o trabalho da força de atrito de escorregamento, quando um corpo está deslizando sobre o outro. Eu vou escrever em vermelho por conta de 2 detalhes que eu quero chamar a atenção. Primeiro, quando está acontecendo o escorregamento, a força de atrito se opõe a este escorregamento. É por isso que aqui no trabalho da força de atrito eu vou colocar um sinalzinho de menos, pois a força é resistente. E esse trabalho é obtido multiplicando o coeficiente de atrito pela normal. E aqui, fera, a atenção maior, vezes D, onde D corresponde ao espaço efetivamente percorrido pelo corpo. Então, é o tamanho da linha que corresponde à trajetória do corpo. Diferente aqui do deslocamento, eu estou trabalhando aqui com o espaço percorrido. Muita atenção a isso. Negativo, pois a força de atrito de escorregamento se opõe a esse deslocamento, e porque aqui o D representa o espaço efetivamente percorrido. Vamos resolver algumas questões. Acompanhe. Olha aí, futuro militar, questão da SpaceX 2000. Um pêndulo simples de massa 0,5 kg está preso à extremidade de um fio ideal de comprimento L igual a 1 metro e é abandonado no ponto A. Ele, então, descreve um arco de circunferência em torno do ponto O até o ponto B, conforme a figura abaixo. Considerando que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo quadrado, os trabalhos da força de tração do fio e da força-peso sobre o pêndulo ao longo da trajetória B valem, respectivamente. Perceba, futuro militar, que essa questão, na figura, fica bem claro que o corpo está indo da horizontal para a vertical. Então, no ponto mais baixo da trajetória, ele está com o fio na vertical
e na origem lá, com a velocidade inicial igual a zero, quando ele foi abandonado, ele estava na horizontal. Isso é muito importante porque a gente pode dizer que a variação de altura, e atenção aqui, futuro militar, falou em variação de altura, tem trabalho da força-peso. Então, a variação de altura, neste caso, corresponde ao tamanho do fio, tamanho esse que a gente conhece da questão. Uma outra coisa que é importante é que durante a trajetória, independente da trajetória, o trabalho da força-peso depende dessa variação de altura, não da trajetória, da variação de altura. E a segunda coisa que é importante, atenção aqui, vou colocar de vermelho. A partir do momento que o corpo começa a escorregar, em qualquer ponto que a gente observe da trajetória, ele vai estar sujeito à ação de duas forças. Uma delas, a força gravitacional, apontando para o centro da Terra, aqui o centro da Terra considerado na parte de baixo do papel, e outra força que é radial. Atenção, radial é na linha do raio, neste caso apontando para o centro da trajetória, então essa força é uma força centrípeta. A tração aqui é centrípeta. Se nós passarmos uma linha tangenciando a trajetória, a força de tração forma 90 graus em todos os pontos com essa tangente, o que significa que a força de tração é perpendicular à trajetória em cada ponto. Opa, anota aí, perpendicular. Lembra que quando o ângulo formado entre a força e o deslocamento é igual a 90 graus, o trabalho dessa força, que aqui no caso é a força de tração, vai ser igual a zero. Não há realização de trabalho. O trabalho é nulo quando o ângulo formado entre a força e o deslocamento é de 90 graus. Então você já sabe que o trabalho da tração é igual a zero. Para determinar o trabalho da força-peso, essa aqui é simples. Basta que você faça massa multiplicado pela aceleração da gravidade multiplicado pela variação da altura. Perceba que o corpo está indo de cima para baixo, então o deslocamento está relacionado aqui com o peso, orientado da mesma forma. A variação de altura, ela está de cima para baixo. Se é de cima para baixo, o trabalho da força-peso é positivo. E aí é só substituir. O valor da massa é dado na questão, vale 0,5. A aceleração da gravidade vale 10 e a variação de altura que corresponde ao comprimento do fio, basta você identificar também na questão, é dado, vale 1. 0,5 vezes 10 é o mesmo que 5 vezes 1, que vezes 1 dá igual a 5 unidades no sistema internacional Joule. Então eu tenho que o trabalho da força de tração é 0 e o trabalho da força-peso é 5. A alternativa correta é a alternativa B. B de Brasil. Vamos para cima, militares. Olha aí, futuro militar, mais uma questão da prova de 2000. Acompanhe a leitura. Um motor com potência de 8 kW é instalado no topo de um prédio de 60 metros de altura para levar sacos de cimento de massa 50 kg cada um, do solo até o topo do prédio. Considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado, o número de sacos de cimento que o motor pode suspender em 30 segundos com velocidade constante em uma viagem do solo até o topo do prédio é de... Olha aí, futuro militar, antes de começarmos a resolver a questão, vale a pena lembrarmos algumas coisas. Para começar, é importante você lembrar que a potência média, ela pode ser obtida dividindo-se o trabalho da força pelo intervalo de tempo para realizar esse trabalho. A unidade de trabalho no sistema internacional é o Joule, a unidade de tempo é o segundo, e o Joule por segundo dá origem à unidade de potência, que é o Watt. Atenção também, porque eu posso escrever no lugar do trabalho sempre que a força for constante, importante isso,
eu posso fazer que a potência média é igual ao módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Tudo isso dividido por intervalo de tempo. Ora, se você vem para cá e separa esse termo ΔS sobre ΔT, você deve estar lembrado que isso define o vetor velocidade média. Por isso eu posso escrever que a potência média é igual ao módulo da força multiplicado pelo módulo da velocidade média vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Quando o intervalo de tempo tende para zero, é tão pequeno que eu possa considerar que aquilo acontece somente num instante, a gente fala em potência instantânea. E a potência instantânea é o módulo da força vezes o módulo da velocidade instantânea multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre a força e o vetor velocidade instantânea. Lembrando aqui que a velocidade instantânea sempre tangencia a trajetória. No caso da questão, ele fala de um motor que tem potência de 8 kW. Lembra, o prefixo quilo quer dizer 1000. Então, 8 kW são em watts 8.000. 8.000 watts é a potência do motor. Ele diz que quer saber para elevar sacos de cimento em que a massa de cada saco é igual a 50 kg. Essa é a massa de um saco. Só que eu vou ter ao todo um número N de sacos que vão ter no total uma massa de N vezes 50 kg. E esses sacos vão ser suspendidos por uma variação vertical de 60 metros. Olha aí, se eu tenho agora potência relacionando com massa, é melhor que eu faça então, pensando aqui como força vezes velocidade. Por que força, Ives? Porque quando você pensa aqui um certo corpo sendo suspenso, imagine que eu tenho aqui esse corpo sendo suspenso, então tenho aqui uma força de tração T. Se esse corpo sobe com velocidade vetorial constante, isso significa que a força resultante é igual a zero. Ora, força resultante igual a zero significa que eu tenho pelo menos duas forças e que se eu tenho duas forças, essas duas forças são opostas. E aí elas estão em equilíbrio. Essa tração T aqui em cima e esse peso puxando aqui para baixo tem que ter mesmo módulo. Ou seja, a tração feita pela máquina tem mesmo módulo do peso do conjunto dos sacos de cimento. Como diz ainda que esses 60 metros vão ser deslocados para cima no intervalo de tempo igual a 30 segundos, eu posso, sabendo o deslocamento e o intervalo de tempo, determinar a velocidade. Como o deslocamento é vertical para cima e a força do motor, que é a força de tração, também é vertical para cima, o ângulo formado entre os dois vetores é igual a zero. Quando eu coloco aqui na fórmula da potência, a fórmula da potência vai ser igual módulo da força vezes módulo da velocidade vezes o cosseno do ângulo formado. Se o ângulo é igual a zero, o cosseno deste ângulo é igual a 1. Esta velocidade eu posso obter dividindo o deslocamento pelo intervalo de tempo. E esta força de tração é numericamente igual ao peso. Peso que vai ser aqui a massa total multiplicada pela aceleração da gravidade. E quem é essa massa total? N vezes a massa de cada saco. A potência eu sei que vale 8.000. O peso, que é a força, vai ser igual à massa total, que é N vezes a massa de cada saco. Isso multiplicado pela aceleração da gravidade, que é 10, vezes a velocidade, que é só dividir 60 do intervalo que corresponde ao deslocamento por 30, que é o intervalo de tempo. Quando eu faço essa conta aqui, ó, 8.000 é igual a N que multiplica
60 dividido por 30 é o mesmo que 6 dividido por 3, que dá 2. 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 50 dá 1000. Se eu tenho que 1000 vezes n é igual a 8, é fácil perceber que n é igual a 8.000 dividido por 1000, n é igual a 8 sacos de cimento, ou seja, o total de sacos que eu posso erguer é igual a 8. A alternativa correta, a letra B, B de Brasil. Vamos para cima, futuro militar. Olha aí, futuro militar, questão da prova de 2002, acompanha a leitura. Um motor elétrico consegue elevar verticalmente uma massa de 50 kg com velocidade constante de 1,4 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e sabendo que o rendimento desse motor é de 70%, a sua potência total nessa operação vale. Olha aí, futuro militar, questão de novo falando sobre um motor elétrico e de novo falando que ele consegue elevar verticalmente uma massa de 50. Atenção aqui, imagine que esse bloco desenhado represente essa massa aí de 50 kg. Eu tenho uma força de tração feita pelo motor, essa força de tração está aqui tracionando o corpo para cima, e ele diz que é com velocidade constante, está subindo com velocidade que é constante. A gente acabou de falar no exemplo anterior que se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a força resultante também é igual a zero. Isso significa que eu tenho que ter pelo menos duas forças agindo no corpo. E quando forem apenas duas, essas forças têm que se equilibrar. Uma tem que ser o oposto da outra. Qual a força que está faltando colocar? Exatamente, a força gravitacional, a força peso, que neste caso, como a gente viu aqui que a força resultante é igual a zero, peso e tração vão se equilibrar. Então, o módulo da força de tração é igual ao módulo da força peso, que você já sabe que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ele deu na questão a massa, deu na questão a aceleração da gravidade e disse também na questão qual era a velocidade. Então, olha só, fera, convém usar que potência é igual a força, aqui eu estou trabalhando já com o módulo da força, vezes velocidade, vezes o cosseno do ângulo formado. Perceba que a velocidade e a força de tração são paralelas e de mesmo sentido, o que significa que este ângulo é de 90 graus e este cosseno é igual a 1. Veja que na questão a velocidade foi dada. Por isso eu posso dizer então que a potência é igual à força, que vai ser massa vezes gravidade, 50 que multiplica 10, tudo isso vezes a velocidade, que é dado na questão igual a 1,4, vezes o cosseno, que é 1, vezes 1 dá a mesma coisa. Então a potência aqui vai ser igual a 50 vezes 10, que dá 500, vezes 1,4, são 700 watts. Agora, atenção, fera. Esses 700 watts são a potência que está associada ao trabalho que é feito pela força de tração. Força essa que, ao realizar trabalho, está sendo útil para elevar o corpo. Essa potência, ela é a parte do todo que está sendo utilizada efetivamente. E por que eu estou falando de utilizado? Eu estou falando porque a questão comenta sobre o rendimento. Olha aqui, nosso símbolozinho de rendimento. E rendimento de qualquer coisa é uma comparação entre a parte e o todo. A parte que eu uso e o todo que estava disponível. No caso da comparação entre potências, rendimento de uma máquina pode ser feito comparando a potência efetivamente utilizada, potência útil, e a potência total. Como eu aqui calculei a potência que foi efetivamente
utilizado, útil. Sabendo quem é o rendimento, é fácil determinar a potência total. Acompanhe aqui como é simples. Passando a potência que está dividindo no outro membro, ela vai passar multiplicando. Passando aqui o rendimento multiplicando, ele vai passar dividindo. Eu tenho que a potência total vai ser potência útil, que a gente acabou de encontrar, dividida pelo rendimento. Na questão, a potência útil a gente encontrou como 700. E o rendimento diz na questão que é de 70%. Atenção, esse símbolo de porcentagem indica dividido por 100. Porcento. Porcento é por 100. Se eu tenho 70%, eu tenho 70 dividido por 100, que vale 0,7. Trazendo para cá essa informação, 700 dividido por 0,7 é equivalente de eu dividir, olha só, para tirar essa decimal, eu posso multiplicar tanto o numerador como o denominador por 10. Isso facilita para quem tem dificuldade de trabalhar com decimais. Quando eu multiplico aqui em cima por 10, eu fico com 7.000. Quando eu multiplico aqui embaixo por 10, 0,7 vezes 10 dá 7. 7.000 dividido por 7 dá igual a 1.000 watts. Essa a potência total. Lembrando que 1.000 qualquer coisa pode ser substituído por quilo esta coisa. Eu tenho então que a potência vale 1 kW. 1 kW é a potência procurada, é a potência total. A alternativa correta, item A, A de avante. E aí, futuro militar, tranquilo? Conseguiu entender direitinho as dicas? Gostou das explicações? Se você chegou até aqui, acredito que sim. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, ainda não está inscrita no canal, eu convido você a fazer isso. Dá um toque aí na tela, é rapidinho. É importante que você esteja inscrito, porque sempre que um novo vídeo for postado, você é avisado antes. E aí você lembra de vir aqui no canal e acompanhar todos os vídeos que são importantes para você. Vamos juntos! Esse ano é um ano importante. O Brasil conta com você. Lembre que você pode.